Boa tarde. Hoje temos connosco o nosso querido amigo Osmar Ludovico, um pastor com vasta experiência, mais de 30 anos, não é, Osmar, de ministério pastoral. Uhum. Casado também com Isabel, e hoje temos o privilégio de podermos contar com ele no nosso programa Falamos em Casa. O Osmar é autor de dois livros fantásticos, Meditatio e Inspiratio. E recentemente escreveu também um livro, Formação Espiritual, que podem encontrar na Amazon. Osmar, Inspiratio e Meditatio talvez sejam duas palavras com as quais os cristãos em geral não estejam tão familiarizados. O que é que te inspirou a escrever dois livros com estes dois temas? Bom, o que me inspirou a usar o latim são antigas tradições da igreja que remontam aí a partir do século III, com os pais do deserto, e que desenvolveram um método de leitura da Bíblia que chama-se Lexio Divina. Uhum, Lexio Divina tem um momento que é o meditatio, que é a meditação cristã. E esses homens, então, que fugiram dessa igreja que chegou ao poder com a conversão de Constantino e se refugiaram no deserto, onde eles praticavam a solitude, o silêncio, essa leitura mais meditativa da Bíblia, mais essa oração mais contemplativa, mais do coração, mais da poesia, mais do espanto, né? Mais da mística. Então, foi inspirado um pouco nessas antigas tradições e que estão presentes nas escrituras, que a gente usou essas expressões em latim de meditação e de inspiração. São parecidas em português, inclusive. exato, exato. É isso. João, vivemos de acordo com o calendário litúrgico cristão, o período da Quaresma. E neste período da Quaresma estamos a viver também, de uma forma global, não é? O mundo parou, estamos a viver uma quarentena no período da Quaresma. O que é que isso pode suscitar em nós, cristãos? Bom, eu acho, como aliás já temos vindo a dizer, acho no mínimo misterioso que, que a obrigação da quarentena ocorra justamente no período da Quaresma. Sendo que a Quaresma deve ser entendida e vivida de forma voluntária, de forma pessoal, voluntária, como um período de meditação e de preparação para o momento mais significativo da fé cristã, que, que é, sem dúvida, a cruz, e aquilo que o Deus encarnado em Jesus veio revelar à humanidade e que estava decidido ainda antes da criação de todas as coisas, e o que isso possa significar. Quer dizer, a Quaresma eu entendo-a como um momento em que nós celebramos a cruz mais do que a crucificação, o significado da cruz, que foi decidido ainda antes da fundação de todas as coisas. Uhum. Parar para meditar nisso é realmente sublime, é soberbo. Agora, vem esta Quaresma que nos impõe parar, mas falando até de mim, foi um parar tão parado que, que apesar de parar, não estou parado. E apesar do silêncio, há muito barulho dentro de mim, porque foi abrupto, porque trouxe uma preocupação, porque trouxe medo, porque trouxe muitos questionamentos. Então, mas eu louvo a Deus por
por estar a viver este momento, por mais desconfortável que seja, é um momento permitido por Deus, e, eu quero muito ouvir Deus no meio de também muito barulho, porque esta paragem está a trazer também muito barulho, não é uma paragem silenciosa. Essa é uma questão interessante. Como é que nós podemos relacionar, pegando nestas duas intervenções, quer do Osmar, quer do João, ou seja, esta prática litúrgica, meditativa, contemplativa das Escrituras, neste período em que o mundo parou, mas eventualmente a nossa vida não parou, o nosso interior está inquieto, inseguro, não está pacificado, sereno, em que a poluição reduziu drasticamente, mas se calhar no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, há muita poluição. Osmar e João, como é que nós um, conciliamos duas dimensões? O mundo parou, mas parece que o nosso interior não se apaziguou, não parou. Talvez também não estejamos treinados a parar e a contemplar e a meditar. Qual é a sua prática, Osmar? Bom, acho que quaresma e quarentena vem do número 40, que é um número muito significativo nas Escrituras. 40 anos no deserto, Jejum. Elias e Jesus também 40 dias no deserto. Daí a palavra quarentena e a palavra quaresma vem daí. E essas experiências em que Deus nos conduz ao deserto, nos conduz a um lugar onde não tem muito estímulo, não tem muita distração, onde eu sou obrigado a estar só e em silêncio, é um tempo em que Deus se aproxima de nós de uma forma muito diferente. Esses 40 anos do deserto do povo de Israel, eles precisavam desaprender a ser escravos e viver com comida boa em Israel. Então, há uma desconstrução interna a ser feita nesses períodos, que é a quaresma, que é a quarentena, que são esses 40 dias. Já Jesus, ele foi tentado no deserto. Ou seja, parece que de vez em quando Deus nos tira da rotina, nos tira das tarefas, nos tira do desempenho, nos tira das falsas seguranças e nos leva para esse lugar. Eu vejo isso como um sinal de Deus, esse vírus, onde ele falou: chega, vocês parem, que eu preciso falar com vocês. Vocês estão muito distraídos, estão muito dispersos, muito agitados. E aí, claro, tira essa agitação externa, mas a agitação interna continua. Isso. Acho que essa foi uma tônica para os pais do deserto, que eles disseram o seguinte: não, esse negócio aqui de Constantino, da igreja sair das catacumbas e da perseguição e ir para os palácios, não vai dar certo. É muita tentação de dinheiro, de poder, de sexo. Vamos embora daqui, vamos para o deserto. Mas aí eles foram para o deserto para descobrir que essas tentações não estavam nas cidades, estavam dentro deles. Ou neles, não é? Então eles tinham que processar isso. Então, esse é um tempo muito, muito especial. Tem um texto em Oséias que diz assim: eis que te conduzei ao deserto e falarei ao seu coração. Então, a quarentena, para mim, é esse tempo de deserto. E deserto, nas Escrituras, são tempos de aprendizado e são tempos de transição. Para que Deus nos leve até a Terra Prometida, era preciso desconstruir a mentalidade do escravo, desconstruir a mentalidade egípcia, a mentalidade egípcia das pirâmides, né? Essas grandes construções de pedra para tentar manter vivo o que está morto. No deserto é a tenda, arma, desarma. O Egito tem uma escravidão, mas tem uma recompensa, que é a comida boa. Ele tira isso, maná só, para que para que a gente possa desaprender a ser escravo, para que a gente possa as lições mais preciosas sobre justiça, sobre solidariedade, a lei, tudo isso vier no deserto. Então não há de se estranhar que Deus nos queira tirar da agitação, do ruído, seja de Constantinopla, seja do Egito, e nos conduza a esse lugar mais quieto,
para que a gente possa aprender coisas que normalmente em Constantinopla e no Egito a gente não aprenderia. Então eu encaro assim esse tempo para mim. E isso que eu estou dizendo às pessoas. É tempo de aprofundar nossa conversão. É tempo de se quebrantar. É tempo de perceber que os inimigos não estão fora, estão dentro de nós. E desmascarados. É tempo de conversar com a sua alma. E é tempo, claro, para muitos, de convívio com a mulher, com os filhos, coisa que no dia a dia não era possível. Então, eu vejo muitas coisas boas nessa quarentena, nessa quaresma, a partir do número 40 das Escrituras, que é o tempo da provação, é o tempo do deserto, é o tempo da tentação, é o tempo onde Deus vem falar conosco de uma forma mais íntima, mais especial. Até porque no deserto não tem mais nada. Não tem ninguém para culpar, não tem estímulo, não tem apetites, só tem eu aqui na terra e Deus no céu e, pasmem, a minha sombra, que eu tenho que lidar com ela. E como é que lidamos com a nossa sombra? Como é que falamos com a nossa alma? Ahm, Porque, como dizíamos e como o Osmar disse e o João, há muito ruído, não é? Muito ruído interno, muito ruído interior que muitas vezes nos inquieta, nos perturba. Como é que nós aprendemos a fazer como o salmista, a falar com a alma, a derramar a alma diante do eterno? Que passos é que nós podemos ahm, dar para que isso possa acontecer de uma forma mais natural, uma prática mais natural na nossa espiritualidade e no nosso tempo de devoção, de devocional? Bom, antes de responder a isso, Ricardo, e não esqueças, se eu não for lá, volta ao assunto, que isso é também muito importante. Estava a ouvir o Osmar e a pensar ainda numa outra dimensão, numa outra virtude ah, que ocorre na ida para o deserto. Algumas vezes nós, quando olhamos para o relato bíblico, não conseguimos extrair tudo o que ele encerra e nos revela. Uhum. E há uma coisa que eu acho que nós temos que considerar realmente. Depois de 400 anos de, de, de exílio do Egito, portanto, de permanência no Egito, 400 anos. Tenho 4. 400 anos. Aliás, há historiadores e teólogos que ficam entre os 400 e os 430, ali. Bom, mas também à distância, 30 anos não são significativos, mas pronto, grosso modo podemos falar de 400 anos. Há uma coisa que acontece e que está a acontecer, volvidos estes 400 anos, no povo de Israel, que é o quê? A mentalidade do Egito já é a mentalidade e a cultura do povo de Israel. Ou seja, o povo saiu do Egito, mas o Egito tardou em sair do povo. Daí a necessidade também de 40 anos no deserto. Outra coisa muito importante, o próprio Moisés só conduz o povo, e também por 40 anos, depois de 40 anos sozinho no deserto, Exatamente. para desintoxicar tudo aquilo que ele tinha visto, aprendido e adquirido e dito e achado até normal. E Deus está a dizer: há um novo normal. Vai haver um novo normal. E há outra coisa muito interessante. O povo de Israel, apesar de ser o povo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, depois de 400 anos no Egito, a ideia que ele tem de Deus é daquela panafernália toda do Egito, os deuses todos do Egito, etc. Aliás, se olharmos para as pragas com atenção, vamos perceber que o grande eu sou, como o grande eterno, como tu partilhavas, Ricardo, e como a gente lembrava domingo passado sobre o Salmo 46, aquele que é e em quem não há sombra de variação,
vai confrontar todos os poderes do Egito e provar que ele é que é a verdade e que ele é que é o caminho e que ele é que hum, é o que é. Ele é que é verdadeiramente o que é, O eterno. o eterno. E isso também é muito importante para nós. Eu acho que este pode ser também uma excelente oportunidade para percebermos que aquilo que nós adorávamos não é para adorar, é para usar e para abençoar outros, não para adorar nem ser o centro da nossa vida. Mesmo falando no aspecto religioso e até entre os evangélicos. Aquilo que nós julgávamos que era, chegaremos a momentos em que percebemos que não é, porque só Ele é. Bom, esse é um aspecto. Aquilo que tu perguntavas é muito inquietante e eu já partilhei isto em equipa, partilhei isto hoje de manhã com o Osmar. Eu estou a viver neste momento, assim, momentos de picos muito elevados, de um conforto e de uma segurança e de uma tranquilidade que só se encontra em Deus, onde nós dizemos: Tu és verdadeiramente o meu pão e a minha água. E é tão bom isso. E a gente diz: chega, eu estava pronto para morrer agora, de barriga cheia. Mas tem outros momentos em que eu visito o João, o interior do João, a natureza do João, a condição humana, a forma como nós estamos a viver e a ser igreja, a forma como a igreja não muda, não está a conseguir influenciar a cidade, o país. Fala-se de países com tanta gente, milhares, milhões, que estão dentro da igreja, mas não influenciam a forma de viver, de pensar, de agir. E isso angustia-me muito. E aí eu choro, eu lamento, sem medo. E estou a descobrir que andar nestas duas realidades e verdades é a minha saúde mental e, ao mesmo tempo, percebo que em todo o tempo sou acolhido pelo Pai que me agarra nesses momentos de desespero e de angústia e de lamento e, ao mesmo tempo, um prazer estar nos seus braços, de onde eu não quero sair, mas tenho que sair porque nós estamos cá para ser sal e luz. Pensando justamente nisso, nós percebemos que cerca de 70% dos poemas que foram entoados em adoração e louvor ao Eterno, como que uma prática comunitária litúrgica por parte do povo de Israel no período do exílio e pós-exílio, que é o livro dos Salmos, Claro. são designados os salmos de lamento, de choro, de pranto, de quebrantamento, de inquietação, de arrependimento. Será que é isso que Deus pede de nós neste momento, Osmar? Sim, sim, acho que é encontrar no meio dessa tragédia os sinais de esperança e os sinais da presença de Deus entre nós. Hum, E aí responder com gratidão, com lamento, com consagração e, e claro, intercessão também, porque tem muita gente sofrendo e a gente está impotente para fazer alguma coisa. é. Mas não precisa pedir nada, é entrega, é consagração, é confissão, é lamento. E é uma oportunidade única para esse exercício que o João mencionou, que é de perceber essa ambiguidade que está dentro da minha alma. Existe um núcleo ainda no meu coração que eu diria que é intocado da imagem e semelhança de Deus. Ainda está ali. Isso a gente e está em toda criatura, não só nos crentes. Você percebe que mesmo pessoas que não creem têm momentos onde elas se tornam generosas, benevolentes, Hum, pacientes e altruístas. Mas, por outro lado, também tem essa dinâmica da queda, do pecado, do miserável homem que sou. Isso no nosso coração. Mas a terra também, e o entorno, a sociedade também são assim. Ou seja, tem passos verdejantes, mas tem sombra, tem vale da sombra e da morte. hum, Então, eu acho que essa é uma tônica dos Salmos. Os Salmos, eles é um estado de alma
onde a oração surge a partir de vivências existenciais profundas e que tocam os nossos sentimentos, nossas emoções. Então, o salmista está alegre, ele canta salmos de louvor. Ele está triste, ele canta salmos de lamento. Ele tem convicção de pecado, ele faz salmos de confissão. Mas ele está com raiva, ele também tem os salmos imprecatórios. Ou seja, toda a nossa realidade humana, mais íntima, mais profunda, pode ser expressa diante de Deus nas nossas orações, porque nada que é verdadeiramente humano é estranho a Deus. Amém. E nada que é verdadeiramente trágico não pode ser vencido por aquele que já venceu a morte, o pecado e o mal. Ou seja, eu posso subir o morro, o monte, e louvar, e dançar, e pular, mas sabendo que não é só isso. De repente tem vale da sombra da morte. Mas no vale da sombra da morte ele também está comigo. Isso. Então, é encontrar Deus nas minhas angústias mais profundas e nas minhas alegrias mais profundas. Essa é a vida cristã. Então, tá ruim, faz lamento. Tá bom, salmos de louvor. Tá com raiva, salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios, é isso. E tem um livro inteiro de lamentos na Bíblia. É verdade. Até porque ainda a gente tem uma concepção muito equivocada de que aqui já é o céu. Não é o céu ainda. É um mundo sob o juízo de Deus. Então, essas tragédias, essas dimensões mais dolorosas da experiência humana, é uma lembrança para nós de que vem aí, ainda não está pronto, um mundo novo, onde não haverá choro, nem luto, nem doença, e nós, então, podemos dizer, Maranata, Senhor, vem. E aí surge uma dimensão no coração humano que eu diria assim, que é o cultivo de uma comunhão com Deus ausente. A gente enfatiza muito ele estar presente, que é uma saudade, é um desejo. Senhor, até quando? Vem, Senhor, restaura, porque ainda não é. Então, a gente vive um pouco essa nostalgia, essa saudade, esse desejo, né? E o salmista expressa assim, ó, Senhor, minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Ainda não a gente acha que já está pronto, já está convertido, aqui já é o céu. Não, então é isso um pouco também, quando chega uma tragédia na nossa vida, né? A gente tem saudades do eterno, porque a nossa cronologia é uma cronologia de morte, de sofrimento, de dores. Tem alguns lampejos, alguns vislumbres do céu, mas ainda não é. E acho que assim terminamos bem, porque próximo domingo, dia 12, estaremos a celebrar a ressurreição, não é? Que aponta justamente para o fim de muitos dos salmos que iniciaram com lamento, terminam com um júbilo de glória e de louvor ao Eterno, porque confiavam nas promessas de que um dia toda a dor, todo o sofrimento, todo o mal seria extinguido da criação e viveríamos eternamente junto do Eterno. E domingo estaremos a celebrar justamente isso. Muito obrigado, Osmar, por partilhar connosco. Obrigado, Osmar. Obrigado, João. Obrigado a vocês, meus queridos. Sempre muito bom estar com vocês. Saudade. Um grande abraço. Obrigado. Até breve. Beijo.